Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição e dietética, o que seria, são as definições, os conceitos, tá bom? Peço que vocês assistam, anotem as suas dúvidas, me procurem nos plantões, estarei disponibilizando para vocês os horários de plantões, para vocês estarem me procurando e tirando as dúvidas, tá bom? E uma boa aula a todos. Vamos lá. A alimentação saudável se baseia num princípio simples. Nenhum tipo de alimento, seja carboidrato, proteína ou gordura, é capaz de proporcionar sozinho todos os nutrientes necessários para o nosso organismo. Então, a dieta ideal, ela deve ser variada. Pessoal, alimentação, como já diz aqui, né, ela precisa ter ela precisa ter carboidratos, proteínas, ela precisa ter a quantidade de vitaminas para que essa dieta seja uma dieta saudável e ela seja uma dieta variada. Como diz, né, o carboidrato sozinho, ele não é capaz de proporcionar os nutrientes necessários ou todos os nutrientes necessários para o nosso organismo. Professora, mas quais seriam, então, um exemplo de carboidrato. Um exemplo de carboidrato é o arroz, né? Um exemplo de proteína, no caso, é a carne. Então, o arroz sozinho, ele não é capaz de proporcionar os nutrientes necessários. A carne sozinha, ela não é capaz de proporcionar para nós, para o nosso organismo, os nutrientes necessários. Então, nós precisamos ter, então, uma dieta variada, uma dieta rica em carboidratos, proteínas, vitaminas, para que nosso organismo ele venha ter uma dieta saudável. Então, os alimentos que fazem parte da nossa dieta, eles são divididos em dois grandes grupos, que são conhecidos os macronutrientes e os micronutrientes. Quais seriam os macronutrientes? Seriam os carboidratos, as proteínas, gorduras, que constituem, então, pessoal, os macronutrientes. E as vitaminas e os sais minerais, eles constituem os micronutrientes. Então, pessoal, conforme diretrizes, né, do Ministério da Saúde para a maioria das pessoas, claro que não tenha restrição alimentar, é de suma importância que esse indivíduo, que essa pessoa, ela venha ter uma dieta variada, né, ter uma proporção de macronutrientes, no caso de carboidratos, proteína maior, né, do que os micronutrientes, no caso as vitaminas, é fundamental a importância que ela venha consumir uma proporção maior para que tenha, sim, uma dieta equilibrada. Então, quando a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela foi criada, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve também, pessoal, a necessidade de traçar um perfil ideal, uma dieta ideal, para que viesse satisfazer o organismo daquele indivíduo, para que aquele indivíduo tivesse uma dieta saudável. E essa definição positiva da OMS, ela incluiria todos os fatores, né? A alimentação, a questão da atividade física, né? E também, principalmente, a saúde mental daquele indivíduo. A OMS, pessoal, ela foi a primeira organização internacional que ficou-se responsável, então, pela saúde mental e não apenas pela saúde do corpo, né? Então, é de suma importância que o indivíduo ele tenha uma dieta saudável, ele venha consumir uma quantidade boa de macronutrientes, no caso de carboidratos, proteína, mas também não deixe de lado a questão dos micronutrientes, que é as vitaminas, sais minerais. A alimentação ou a nutrição é um processo pelo qual o organismo obtém e assimila alimentos ou nutrientes para que as funções vitais, incluindo o crescimento, movimentos e a reprodução. Então, assim, a alimentação, como já diz aqui, ela é de suma importância para que o nosso organismo ele venha absorver os nutrientes
essenciais para que nós, né, venhamos a nos desenvolver de uma forma mais saudável. Por exemplo, quando um bebê ele começa a comer na faixa lá dos 6 meses, é importante que o papai, que a mamãe ela venha fornecer para aquela criança alimentos essenciais para que aquela criança continue se desenvolvendo, para que ela venha crescer de forma saudável, para que ela venha ter as funções vitais, né, mais fortalecida, para que os alimentos que ela está comendo ali sejam essenciais na produção, né, das suas funções vitais, que é aquele crescimento, seja de crescimento saudável, em relação, por exemplo, existe crianças, né, no caso eu estou citando a criança, mas existe indivíduo que ele consome apenas carboidrato e proteína, né, e o excesso desses alimentos também mostra para nós que traz problemas para a saúde, então é necessário ter os micronutrientes também, né, no caso as vitaminas, sais minerais, tá bom? Então, na linguagem vernácula, a alimentação é um conjunto de hábitos e substância que o homem usa, não só em relação às suas funções vitais, mas também como elemento de sua cultura para se manter melhor, para manter ou melhorar a sua saúde. Então, por exemplo, pessoal, se um indivíduo ele fica doente, algo assim importante vai se avaliar qual é a alimentação dele, o que ele tem consumido, né? Em relação à alimentação, ele tem consumido só os macronutrientes, ele tem consumido em excesso, que também traz prejuízo à saúde, né? Então, assim, ele precisa consumir alimentos, né? Que vai ajudar as funções vitais dele e que assim ele venha melhorar de forma rápida. Então, a alimentação também, pessoal, ela está relacionada à cultura, né, também daquele indivíduo, né? O tipo de alimentação que ela come está relacionado à cultura, o meio com que ela vive, né? Então, é muito importante para que nós tenhamos, né, para que nós tenhamos uma alimentação saudável, é importante consumir tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes, que nós posteriormente vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Professora, quais são os conceitos, as funções, as composições e as classificações dos alimentos? Bom, pessoal, o conceito é toda substância que é captada no meio exterior seja capaz de suprir as funções fisiológicas, psicológicas e sociais. Então, a função do alimento é toda substância que captada do meio exterior seja capaz de suprir. Então, o alimento, o conceito dele é suprir as funções fisiológicas, psicológicas e sociais. Funções fisiológicas, quando fornece ao organismo energia e materiais plásticos de modo a formar e regenerar tecidos e fluidos, quando for capaz, né, de regular o metabolismo. Então, uma das funções dos alimentos, ele tem que ter a capacidade de fornecer para o organismo energia e materiais para que aquele organismo ele venha se regenerar, para que aquele organismo ele venha funcionar de forma correta. Como a gente disse anteriormente, quando o indivíduo ele fica doente, geralmente os médicos perguntam, né, qual é o seu tipo a sua alimentação? Olha, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que consumir mais carboidrato, você tem que consumir mais vitaminas. Então, o médico ele vai colocar ali os pontos importantes para que aquele organismo ele venha se regenerar e ele seja capaz de regular o metabolismo que foi ali danificado. Psicológica diz respeito à reação do indivíduo frente ao alimento, né? Social é a inter-relação frente aos alimentos ou papel que um ou determinado alimento cumpre na comunidade. Então, pessoal, é de suma importância que nós venhamos absorver, né, alimentos essenciais
para o nosso organismo, que ele seja capaz de cumprir, né, a determinado papel com que ele foi ali designado. Qual é a composição? São os glicídios, os protídeos, os lipídios, minerais, água, fibras e outros microelementos, que posteriormente a gente estaremos falando mais um pouco sobre isso. Quais são as classificações, né, dos alimentos? Os alimentos, eles podem ser classificados quanto à origem, quanto à composição e também quanto à durabilidade do alimento. Pessoal, os alimentos, né, como eu disse para vocês, eles são mais ricos em açúcares, alguns, né, são mais ricos em açúcares, e outros contêm mais gordura, outros contêm mais proteína. Por isso, é importante mantermos uma alimentação variada, uma alimentação equilibrada, para que o nosso organismo, ele não venha ter excesso de um determinado alimento, falta de outro determinado alimento. É importante que nós consumamos, né, consumamos assim uma quantidade boa de determinado alimento e não deixamos de fora aquele outro determinado alimento. Por exemplo, eu não posso comer em excesso carboidrato e deixar de fora a proteína, porque o meu corpo ele precisa ter uma quantidade de proteína ideal para que fique balanceada ali a quantidade ideal de carboidratos, de proteína e também a quantidade de vitaminas e sais minerais essenciais para que o meu organismo ele venha funcionar de forma correta. Os alimentos, pessoal, eles são divididos em 3 grandes grupos, né? Que são os alimentos energéticos, os alimentos construtores e os alimentos reguladores. E nós estaremos falando um pouquinho sobre eles. Os alimentos, então, contêm substâncias chamadas nutrientes, que são responsáveis, então, pessoal, pela nutrição do corpo humano. Como nós já vimos falar alguns deles, que são os açúcares, as gorduras, as vitaminas, os minerais, né? Quando deixamos de comer certos alimentos, ou comemos sempre em excesso, comemos sempre quantidade o mesmo, né? A alimentação pode ficar desequilibrada por falta ou por excesso de determinados nutrientes. Como eu disse para vocês agora há pouco, então é de suma importância que nós consumamos variedades, né, de alimentos, porque o nosso organismo ele precisa de alimentos que venha equilibrar, né? Então, eu não posso apenas comer açúcares, eu não posso apenas comer gordura, ou apenas comer proteínas, ou vitaminas, os minerais. É essencial, é importante que nós comamos um pouquinho de cada um, né? Para que o nosso organismo, ele venha estar de forma equilibrada, sem por falta ou por excesso de nutrientes. Como eu disse para vocês, pessoal, os alimentos, eles são distribuídos, divididos em 3 grandes grupos, né, que são os alimentos energéticos, os alimentos construtores, e depois os alimentos reguladores, que nós vamos falar um pouquinho deles, que são as classificações dos alimentos. Então, os alimentos energéticos são os que dão o gás ao nosso organismo, desde a energia para que você levantar um braço, acenar para alguém, ou até correr milhas e milhas, né? Faz com que parte desse grupo, os carboidratos presentes, como os pães, massas, arroz, batata, entre outros, esses são os alimentos energéticos que eles irão fornecer para o nosso organismo a energia. Então, o nome já diz, alimentos energéticos. A função dele é fornecer para o nosso organismo a energia essencial necessária. Os alimentos construtores, eles têm as funções de produzir os tecidos que estão em constante renovação, como o cabelo, a pele, a unha, os músculos,
E a função deles também, pessoal, é capaz de produzir anticorpos que transportam oxigênio e nutrientes para o sangue, regula o equilíbrio da água, ou seja, serve para muitas coisas, né? Os principais são as proteínas encontradas nas carnes, né? Nas aves, nos peixes, nos ovos, leites variados, né? Também podemos encontrar em nozes, feijão, sojas. Então, vamos lá. Os alimentos energéticos. Professora, quais são os alimentos energéticos? Os pães, as massas, os arroz, as batatas. Quais são os alimentos construtores? São as carnes, as aves, os peixes, né? E também podemos colocar o feijão, que faz parte dos alimentos construtores, as sojas. Os alimentos reguladores, o que são? São os alimentos, né, que ajudam a processar as proteínas, os carboidratos e as gorduras, né? Encontra-se então, os sais minerais, no caso o cálcio, o ferro, por exemplo, as vitaminas são divididas em dois grupos, que são as vitaminas solúveis em água, que no caso é a vitamina C, e 8 vitaminas do grupo B, que nós estaremos vendo posteriormente, que precisam ser consumidas diariamente, uma vez que o nosso corpo não consegue estocá-las. Então, professora, onde encontra a vitamina C? Em uma laranja, na acerola. Então, essas são as vitaminas solúveis em águas. E agora, as solúveis em gordura, no caso é a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E a vitamina K, de que o organismo, ele tem como um verdadeiro arsenal, né? O nosso organismo, ele tem uma quantidade, né, dessas gorduras, e as vitaminas solúveis em águas, nós precisamos consumir elas diariamente, porque o nosso organismo, ele não consegue estocá-las, né, em comparação com as vitaminas solúveis em gorduras. A classificação dos alimentos, pessoal, cada uma dessas vitaminas é encontrada num grupo específico de alimentos, né? Em uma dieta equilibrada que pode obter todas elas de uma quantidade necessária. Então, como já disse para vocês, pessoal, é de fundamental importância que nós consumamos alimentos, os macronutrientes, né? Que contém os macronutrientes e também os que contêm os micronutrientes para que o nosso organismo, para que nós possamos ter uma dieta equilibrada, uma dieta saudável. A pirâmide alimentar, pessoal, a pirâmide alimentar, ela separa os alimentos energéticos, reguladores e os construtores e os energéticos extras. Esses alimentos devem ser consumidos em ordem decrescente, ou seja, devemos consumir em maior quantidade, né, os alimentos energéticos, seguindo dos reguladores e dos construtores, e por último, os energéticos extras de consumo ilimitado. Professora, quais são os alimentos energéticos? Quais são os alimentos reguladores? Quais são os alimentos construtores? Os alimentos energéticos, como disse para vocês, são as massas, os arroz, a gente tem que consumir uma quantidade maior, as proteínas, nós temos que consumir seguindo dos alimentos energéticos, e após isso, nós devemos consumir, né, os alimentos reguladores, que no caso os alimentos que contêm as vitaminas, que são essenciais para o nosso organismo. E esses alimentos nós devemos consumir de forma decrescente, uma quantidade maior de alimento energético, depois uma quantidade de alimentos reguladores, depois uma quantidade de alimentos construtores, depois energéticos extras. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem estar anotando, e eu estarei disponível para tirar a dúvida de vocês no plantão. E eu queria ver com vocês também, pessoal, a possibilidade de marcarmos uma aula síncrona, né? Uma aula para que nós possamos conversar, ter um bate-papo online, que ela também será gravada e será disponibilizada para os demais alunos que não poderão assistir em tempo real. Então, pessoal, por hoje é isso.
tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Na semana que vem, eu estarei postando um link, então, para a gente poder conversar um pouquinho mais, para você estar tirando as dúvidas de vocês em relação à nossa aula. E eu espero que todos vocês tenham um excelente dia, tá bom? E qualquer dúvida pode estar me procurando. Até mais!